Boa noite! Hoje nós iremos falar sobre progressão textual e progressão referencial com condutores dentro da produção literária. O que é progressão textual? Progressão textual é o processo pelo qual o texto se constrói com a apresentação de ideias novas, ligadas às informações que são fornecidas no próprio texto ou ligadas às informações que geram do conhecimento do leitor, assim estabelecendo relações de sentido com as noções prévias do mesmo. Nós temos que compreender que para que um texto tenha progressão textual, não pode apenas haver a repetição de ideias, tem que ocorrer também a continuidade das informações. Tem que haver a retomada de seus elementos, mas também é necessário que apresentemos novas informações a propósito das ideias retomadas. E um bom exemplo que temos na literatura de progressão textual são os contos, como o conto da Chapeuzinho Vermelho, o conto da Branca de Neve, dentre outros. Nesses contos, as personagens principais são chamadas de fios condutores da história, enquanto as outras personagens são introduzidos com o intuito de possibilitar o desenvolvimento do conto, trazendo novas informações à história, fazendo com que o conto consiga chegar a um desfecho. Agora que já é de conhecimento o conceito de progressão textual, falaremos sobre progressão referencial. O que é progressão referencial? Para que possamos entender seu significado e sua funcionalidade, é necessário, primeiro, que entendamos o que é referenciação, pois ambas estão fortemente atreladas. Toda vez que produzimos um texto ou falamos algo, sempre nos referimos a alguma coisa, a algum assunto ou objeto, ou seja, nos referimos sempre a algo. A referenciação é o processo pelo qual se introduzem referentes, termos que se referem a outras palavras, no texto, ou seja, é a maneira como introduzimos os textos inserindo palavras. Entendido isso, quando há retomada desses elementos ao longo do texto, este é chamado de progressão referencial. É o objeto de discurso, quando ocorre repetição mais adiante das palavras citadas na referenciação, a fim de construir uma cadeia textual mais significativa. Esta pode ser feita com o uso de formas nominais, ele, ela, esse, essa, etc., advérbios e expressões adverbiais, aqui, ali, lá, etc., sinônimos do termo retomado e elipses. Para que seja de melhor entendimento, vamos usar um exemplo onde a progressão referencial é muito usada: reportagens criminalistas. Analisaremos a seguir o texto retirado de uma reportagem sobre o famoso serial killer Ted Bundy. Theodore, ou melhor, Ted Bundy, nasceu em novembro de 1946. Teve uma infância tumultuada e com muita falta de atenção e menosprezo por parte da família e conhecidos. A palavra de enfoque, Theodore, é a ativação, a construção do texto. A retomada dessa construção é o ele, a elipse do teve uma infância. Ele teve uma infância, que é a reativação, a manutenção. Afinal, qual a importância de ambas as progressões para a produção de um texto, obra literária, entre tantos outros? Ambas são imprescindíveis para a formação de um texto coeso. Um texto onde as informações propostas tenham uma linha de raciocínio, uma continuidade lógica que possibilite o entendimento claro do leitor. Especificando, irei explicar a importância de cada uma delas separadamente de forma sucinta. Um texto onde a progressão textual não está presente, dificilmente você compreenderá com eficácia o que está sendo dito. É preciso que a construção da ideia seja elaborada de forma que faça sentido, que tenha uma conexão com tudo o que foi dito no texto. Já a progressão referencial é essencial para permitir que o texto tenha uma continuidade e linearidade, retomando ideias e apresentando-as de forma coesa para o leitor.